Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Muito boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus.
Que bom poder voltar a falar com os amados aqui, né? Através das nossas gravações. Nós louvamos a Deus por isso. Estamos com os nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. O primeiro culto às 9 horas e o segundo culto às 10h30, onde os amados podem participar através das inscrições, né? Você pode se inscrever em um dos dois cultos, tá bom? Que Deus então assim continue nos abençoar. À noite nós estamos agora fazendo as gravações, estamos transmitindo também este culto para os amados irmãos, para que as suas vidas sejam edificadas pela palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor e vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Bendito Deus, eterno Pai, te damos graças, ó Deus, por esse dia, por esta noite, ó Deus, que o Senhor nos concedeu, que o Senhor continue a cuidar de nós, cuidar dos nossos familiares, amigos, que o Senhor continue a nos tratar, a nos moldar a cada dia. Santifica-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra, que possamos, ó Deus, reconhecer a Tua soberania, a direção do Teu Santo Espírito, e abençoa, Pai, cada pessoa que está conosco nesta noite, cultuando ao Senhor, buscando a Tua presença, buscando uma palavra, ó Deus, de refrigério, ó Deus, um encontro pessoal com o Senhor, que Tu, ó Deus, com o Teu poder e graça, alcance essas vidas nesta noite. Oramos assim, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos. É uma alegria, sim, para mim voltar e estar com os amados irmãos compartilhando da boa palavra do Senhor. E nesta noite nós vamos refletir em um texto que está no livro de Atos, no capítulo 2, e às vezes nós falamos, esse texto já é bastante conhecido. A gente fala isso às vezes até como força de expressão, às vezes usamos até como jargão, mas na verdade os textos, à medida que nós o lemos uma vez, 2, 3, 10, 20 vezes, esse texto ele nos fala de forma poderosa. Por isso às vezes assim, conhecemos o texto, né? Nós lemos, memorizamos a palavra, mas o Espírito Santo de Deus usa essa palavra para a edificação das nossas vidas. O texto está em Atos 2, 42 ao 47, e diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações. Uma igreja relevante, e esta igreja somos nós. Nós somos a igreja, não é aquele espaço físico, às vezes até mesmo por força de expressão, mais uma vez digo isso, nós dizemos que a igreja é o templo, é aquele local de reunião. Ali não é a igreja, ali é um local construído para a igreja de Jesus se reunir naquele lugar, porque a igreja somos nós, a igreja de Cristo sou eu e é você também. Por isso a palavra de Deus está direcionada para nós e também para aqueles que vão chegar à comunhão, à comunidade de Jesus Cristo. Durante toda a sua existência, a igreja cristã demonstrou e demonstra uma relevância ímpar na vida da comunidade, né? A igreja ela se estabelece para que seja relevante naquele local ou naquela localidade. A igreja de Jesus, como já mencionei, somos nós. Então há sobre nós e nos foi atribuída uma missão, e essa missão é o de sermos relevantes e o de sermos bênção no local ou nos locais para onde o Senhor nos enviar. E essa relevância independe das circunstâncias, independe do nosso estado de ser, independe das
atribuições, independe dos obstáculos, independe das contingências do dia a dia, nós precisamos continuar e sempre ser relevantes aonde quer que nós estejamos. Quando eu digo em qualquer lugar, porque você pode estar na sua escola e ali é o seu local de atuação. Você pode estar dentro do seu lar, no meio da sua vizinhança, ali é o seu lugar de atuação. Você não é só relevante quando a igreja se reúne lá no templo, ou quando você vai para aquele local e ali você está liderando o ministério, ali, não é só ali que você é relevante. Nós fomos chamados como crentes em Jesus Cristo para sermos igreja relevante, independente do local e independente das circunstâncias. Quando eu digo relevante, porque é através da igreja que é promovido, né, a esperança. Quando as pessoas não têm esperança, quando as pessoas estão desalentadas, desesperadas, a esperança que é Cristo Jesus, a esperança está em Cristo Jesus, nós como igreja devemos anunciar que Jesus Cristo é a esperança para essas pessoas. Devemos também difundir o amor de Jesus. Quando as guerras, quando as desavenças estão a alcançar as pessoas, a marcar a sociedade que nós vivemos, nós devemos anunciar o amor de Cristo às pessoas, anunciar que Cristo é amor, que Cristo ama essas pessoas e que através de Jesus Cristo o amor pode ser estabelecido na vida das pessoas. Devemos promover a paz, essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz precisa ser propagada, precisa ser anunciada, precisa ser vivida no nosso dia a dia. E eu sou igreja, eu preciso vivenciar essa paz, aonde quer que eu esteja. Aonde há inimizade, que eu leve a paz. Quando eu for afrontado, quando eu for desafiado, eu tenho que levar a paz. O valor, a vida em primeiro lugar, não as coisas. Nós precisamos ensinar as pessoas isso nesse tempo em que as coisas tendem a predominar na vida das pessoas, né? As coisas que são alvo, né, na vida das pessoas, nós precisamos dizer para elas, ensinar para essas pessoas, vivenciar no meio dessas pessoas de que vale a pena valorizar a vida e não as coisas, né? O ser solidário. Oh, meus amados irmãos, meus queridos que estão conosco nesta noite, o ser solidário. Nós nunca vivemos um tempo tão especial como esse que nós estamos vivendo, onde nós devemos vivenciar o ser solidário, o compartilhar, né? O estar estendendo a mão àqueles que mais necessitam. E você não precisa ir muito longe para viver isso, para vivenciar isso, para visualizar isso. Mas também nós vivemos um tempo onde o egoísmo está falando muito alto, né? A preocupação consigo mesmo e não com o outro, não com o próximo. Então nós somos desafiados a vivenciar isso. Por isso que a Igreja de Jesus ela se torna relevante, sempre foi relevante ao longo dos tempos. E nós poderíamos dizer assim, esse tempo ela tem que ser e permanecer sendo relevante na vida das pessoas, né? Apontando o ser humano como alvo do amor de Deus. Precisamos constantemente trazer à memória dessas pessoas o quanto elas são valorizadas, o quanto elas são importantes para Deus. E meus amados, pense você. Talvez você tenha vivido esse tempo todo um ser cristão, uma missão que lhe foi atribuída, e talvez você, como Igreja de Jesus, não tenha exercitado essa relevância na vida de alguém, né? E nós somos chamados para ser uma igreja relevante, pessoas, né, que têm um coração contrito, um coração conduzido, né, pelo agir do Espírito Santo de Deus para com as nossas vidas. Então essa é a igreja que vai marcar esse tempo, é a igreja que vai, né, poder praticar os princípios da palavra de Deus. Porque, meus queridos, é fácil identificar um esfriamento em muitas igrejas no cumprimento da missão, né? As igrejas deixaram de cumprir a missão que lhe foi atribuída. E volto a frisar, a igreja somos nós cristãos estamos muitas vezes voltados, olhando mais para as coisas desse mundo, para as coisas desse tempo, e nos esquecemos de fazer e cumprir a vontade de Deus em nós e através de nós. E por isso esse texto nos chama a atenção, e eu quero destacar com os amados irmãos nesta noite justamente alguns princípios
que devem e constantemente estar a ser colocado dia a dia no nosso viver diário. E por isso nós precisamos ficar atentos a isso, porque quando nós nos afastamos, né, desses princípios, nós com certeza deixaremos de cumprir a missão que nos foi atribuída. Falo isso para os amados irmãos e aqueles que estão conosco nesta noite com muito carinho, não no sentido de estar aqui exortando nenhum de vocês, mas no sentido de trazer à memória a importância, não é, da missão que nós recebemos, do que é a igreja, do que representa ser igreja de Jesus Cristo, aonde nós estamos, independente de onde nós estejamos, nós precisamos ser essa igreja relevante na vida de outras pessoas. Mas para que isso aconteça, precisamos atentar para esses princípios da palavra de Deus, que estão no texto que nós acabamos de ler. Porque veja bem, o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseverança, né? Ou seja, hoje nós desistimos muito fácil de todas as coisas. Né? Quando nós iniciamos uma jornada que se apresenta um obstáculo, há uma determinada resistência ali, nós acabamos desistindo, retrocedendo. Mas o texto está dizendo que é para perseverar na doutrina dos apóstolos. Pode ser, isso eu digo para vocês assim, pode ser que você, no desejo de pregar, no desejo de anunciar as boas novas de salvação, a palavra de Deus, você encontre resistência. E essa resistência talvez te conduza a pensar, ou te leve a pensar em desistir de fazer isso, né? De não anunciar mais, porque as pessoas não querem me ouvir, porque as pessoas estão resistentes à palavra, então eu não vou mais pregar. Por isso a palavra diz: perseveravam na doutrina. Então, muitas vezes, diante das negativas que você pode encontrar ou já encontrou, não desista não, persevere em anunciar a verdadeira palavra de Deus. Porque essa palavra, quando eu digo verdadeira, eu digo o ensino verdadeiro, porque muitas vezes a gente está anunciando algo que não é a palavra de Deus como ela deve ser ensinada, né? O evangelho da salvação, a morte e ressurreição de Jesus, a sua ascensão, né? O seu ministério estabelecido aqui. Então nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. A comunhão. Um tempo, meus amados irmãos, que o distanciamento tem sido, né, a tônica de muitas pessoas, e muitas pessoas crentes, né, têm se distanciado uma das outras, porque até entra aqui aquela expressão que nós ouvimos constantemente hoje: os desigrejados, né? Pessoas que se dizem cristãs, mas que detestam a comunhão, detestam não dizer nem aglomeração, mas o estar junto com outros irmãos, entendeu? Então nós precisamos atentar para isso, no partir do pão e nas orações. Partir do pão, olha, é o exercício da compaixão e graça. Precisamos exercitar isso nas nossas vidas, e deve ser algo vivido a cada dia, porque a necessidade de muitas pessoas está batendo a nossa porta. E nós damos graças a Deus que a Igreja Batista Pituba, tem exercitado a compaixão e graça, compartilhando nesse tempo com aqueles que mais necessitam. Desde que eu conheço a Igreja Batista Pituba, ela tem exercitado essa compaixão e graça com aqueles que mais necessitam. E nesse tempo de pandemia, a coisa se acentuou mais e crescemos mais diante do compartilhar o pão com aqueles que mais necessitam. As orações têm marcado a vida da Igreja da Pituba, e nós louvamos a Deus porque é uma igreja que ora, uma igreja que tem um compromisso com a oração. E eu diria para você, meu querido, que está conosco nessa noite, né? Você que tem pensado em alcançar, em vivenciar uma comunhão mais profunda com Deus, é através da oração, é através da leitura da palavra de Deus, a meditação na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, e através das orações. Nós precisamos exercitar isso. Nós procuramos a comunhão com o Senhor na parte vertical, mas também podemos exercitar essa comunhão com o próximo, que é o partir do pão. Eu e você podemos fazer isso. Em cada alma havia temor em cada alma, né? Havia um respeito, porque temor aqui não está tratando de medo, mas está tratando de um respeito, de um reconhecimento de soberania de Deus.
né, da grandeza de Deus, das grandezas de Deus sobre a sua vida. Então era uma igreja que tinha o temor do Senhor. Por isso essa deve ser uma característica das nossas vidas. Há quantas pessoas desrespeitando, desvalorizando, menosprezando, né, até fazendo chacota da pessoa de Deus, né? Enquanto isso a Bíblia está dizendo para nós termos o temor da palavra de Deus. Então o crente em Cristo Jesus, ele tem o temor do Senhor. Ele reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Diz o texto que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos eram instrumentos de Deus para realizar coisas maravilhosas, né? Coisas maravilhosas e grandiosas eram feitos por meio de Cristo, por meio dos apóstolos, mas não eram eles mesmos, eles eram canais de bênção. Então veja que a palavra de Deus ela é atual em tudo isso que eu estou falando. Eu e você somos chamados no cumprimento da missão de sermos esses canais de bênção, onde Deus realiza os seus prodígios, né? E os seus sinais, né, são transmitidos através de nós. Isso durante toda a história aconteceu e eu creio que esse é um tempo que nós também podemos estar sendo usados pelo Senhor, sendo ferramentas de bênçãos nas mãos do Senhor para abençoar tantas outras pessoas, cumprindo a missão. E cumprir a missão, meus amados irmãos, em primeiro ponto, nunca esqueça disso, é falar da vinda de Jesus Cristo, o cumprimento da promessa, a sua morte e ressurreição e a sua ascensão, porque a nossa vitória está na ressurreição de Cristo Jesus, né? O texto continua dizendo o seguinte: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa ainda. Estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Eu volto a dizer, o individualismo hoje tende a tomar as nossas vidas, o egoísmo tende a tomar as nossas vidas. Então, se nós não atentarmos como crentes em Jesus Cristo, porque nós devemos fazer a diferença. Nós somos a diferença. Não somos seres estranhos. Mas diante de tudo isso, diante de tudo isso que nós temos vivenciado na sociedade, a igreja ela é chamada para fazer a diferença, né? Para ser diferente nesse tempo, quando o egoísmo, quando o individualismo tem que falar mais forte. Nós temos que ir no sentido contrário. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então veja como era o olhar desta igreja, né? E esse deve ser o nosso olhar no dia de hoje. Ao olharmos para aqueles que estão ao nosso lado, o quanto há necessidade. E essa necessidade nós haveremos de suprir, de estar indo e estendendo a mão a essas pessoas que tanto necessitam. É por isso que a palavra de Deus nesse texto vai falar que esta era uma igreja que se tornou relevante para aquele povo, né? Uma igreja que diz assim, contava com a simpatia do povo. Essa era a igreja que contava com a simpatia do povo. Era uma igreja que, se nós atentarmos, uma igreja que tinha compromisso com a palavra, falava a palavra da verdade. Aqueles que pregavam e aqueles que ouviam sabiam que ali estava saindo uma palavra, né, abençoadora. E quantas vezes, meus amados, nós somos chamados a anunciar palavras que abençoem vidas. Por isso as pessoas, ao falar, ouviam de bom grado a palavra de Deus. E aí eu digo para você o seguinte, e aí me vem à memória alguns irmãos nossos que atuam em determinadas áreas. Por exemplo, um irmão nosso que atua dentro da área militar, né? Ele tem lá na corporação, vamos dizer assim, dentro do seu grupo, né? Ali dentro da corporação, ele faz momentos de ministração da palavra, um momento de oração. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele está sendo bênção na vida daqueles seus colegas. Outros jovens nossos que estão nas universidades, nas faculdades, eles estão ali liderando ou fazendo parte de um grupo ali de cristãos que estão dentro da universidade. Vejam quantas pessoas são contagiadas. E eu ouvia em relatos, tempos atrás, de que outros, quando eles estavam reunidos, outras pessoas desejavam estar com eles, não sendo crentes ainda. Então, esse contagiar outras pessoas, por quê? Porque havia fidelidade na pregação da palavra. Quando nós temos fidelidade à palavra e anunciamos a palavra com sabedoria, com discernimento, com o propósito para o qual ela está, né? Nós não seremos inconvenientes.
né? Nós não seremos peças de chacota, não, porque nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus, então contando com a simpatia de todo o povo, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa bonita, né? As pessoas iam sendo salvas à medida que elas criam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio para nós nesse tempo. Anunciar, cumprir a missão, sermos bênçãos. Uma igreja que cumpre os princípios, uma igreja que é tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela com certeza será relevante e uma alegria quando a gente pode compartilhar essa palavra e ver as pessoas que estão ávidas, né, em ter a palavra de Deus guardada no seu coração e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Isso deve trazer alegria aos nossos corações, deve trazer regozijo, deve haver um calor, deve haver uma chama no nosso coração em alcançar essas pessoas que estão perdidas, porque elas precisam ouvir a verdade. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos anunciar as boas novas de salvação. Que esta palavra possa ter alcançado o seu coração, que você possa guardá-la em seu coração e possa compartilhar desta palavra com outras pessoas. Que o Senhor possa aquecer o seu coração e que você volte a cumprir a missão com alegria e com discernimento, sabendo que a obra do Senhor precisa ser cumprida e nós seremos esses instrumentos. Eu lembro aqui um texto, na carta de Pedro, quando os anjos desejaram fazer isso, mas Deus nos concedeu esse privilégio de sermos anunciadores das boas novas de salvação. Que Deus então te abençoe, meu querido, que Deus então continue conduzindo os teus passos e que você continue sendo relevante aonde quer que você esteja. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou que me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou e me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia que eu fui escolhido. Do ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Quero encerrar orando ao Senhor pela sua vida, orando também pelos aniversariantes da semana, que esta semana possa ser uma semana especial na sua vida, tá bom? Deus então assim os abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, a Tua palavra é viva, ela é eficaz. E, ó Deus, como diz a Tua palavra, ela não volta vazia. Ela, com certeza, ela vai cumprir o seu propósito. E eu quero Te agradecer por isso, Pai. Ajuda aqueles que estão necessitados, ajuda as famílias enlutadas, ajuda, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados e abençoa cada um deles, Senhor. Que a Tua graça e o Teu amor seja sobre a vida de cada um deles. E derrama bênçãos especiais sobre os aniversariantes desta semana. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, queridos, Deus assim os abençoe e que lhes conceda uma semana abençoadora na presença de Cristo Jesus. Você é bênção, foi para isso que nós somos chamados. Gosto muito daquela palavra lá de Gênesis, quando Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Que esta palavra se aplique também na sua vida, em nome de Jesus. Até mais.